Olá a todos, eu sou o Gustavo e hoje a nossa aula vai ser focada no Google Classroom, que é basicamente uma turma virtual para postagem de atividades e conteúdos que tanto professores e alunos podem utilizar. Como vocês podem ver, eu estou no aplicativo Google, é bem fácil para acessar o Google Classroom, simplesmente você pode vir aqui nos aplicativos do Google, ao lado do Imagens, e você tem acesso a todos os aplicativos do Google. O Google Classroom possui esse símbolo, você pode ver que está escrito Google Sala de Aula, simplesmente clique nele. Esta é a página inicial do Google Classroom. Aqui, apertando neste botão, você tem acesso às suas turmas, mas ainda não estamos ingressados em nenhuma. A sua agenda, onde você pode ver as atividades que serão corrigidas, quais você tem que corrigir, e algumas configurações, como notificações por e-mail e alterar nome e foto. Para ingressar em uma turma é bem simples, simplesmente aperte nesse botãozinho de mais. Caso você seja um aluno, você pode participar de uma turma e você deve inserir o código da turma neste espaço. A gente vai ver o código mais para frente nessa aula. Mas basicamente para criar uma turma é bem simples também. Aperte em criar uma turma. Aparecerá essa caixa de texto que basicamente pede para você ler os termos. Você aperta em aceitar e continuar. Aqui você pode escrever o nome da turma como primeiro A, digamos assim. Daí vai exatamente como você quer criar a turma, né? Seção, assunto e sala. Isso daqui não é obrigatório, mas você pode preencher se quiser. Esta é a página inicial da turma. Aqui você tem acesso primeiramente ao código, que eu havia citado antes, que ele é necessário para o aluno entrar na sala. Então basicamente é esse código que você tem que enviar para ele. Você pode tanto selecionar um tema, alterando assim a capa, conforme desejar, talvez aí mesclando com o tema da turma que ela está estudando, mas você também pode fazer um upload de fotos do seu próprio computador. Então, vou fazer uma postagem aqui, por exemplo, vou escrever olá turma. Você pode escolher quais alunos específicos vão receber esse post. Você pode também anexar algum arquivo, como link do próprio YouTube ou do Google Drive. Você pode ir apertando nessa setinha programar quando essa postagem vai sair, ou salvar como rascunho para postar depois. Mas no caso eu vou postar aqui. Então tá aí, post bem simples. Olá turma. Pode excluir depois, mandar para alguém. Bem simples. Agora vamos para a aba atividades, que eu acredito seja a mais importante desse aplicativo. Lembrando que você, após criar uma turma, você tem acesso a uma pasta dela no Google Drive. É só você acessar o nosso tutorial do Google Drive, que saiu e vai sair ainda, de como usá-lo. Você também tem acesso você pode linkar, na verdade, a sua turma com o seu Google Agenda, para você ver exatamente quando você tem que corrigir atividades, dias de provas, entre outras coisas. Mas a principal função está no botão criar, onde você tem acesso a diversas atividades, que eu vou estar explicando cada uma. Uma atividade padrão, uma como um teste, valendo uma nota. É basicamente um quiz para ser respondido pelos próprios alunos. A disponibilização de materiais de estudo. E você pode reutilizar a postagem em outras turmas, qualquer uma dessas atividades. Vamos começar com a atividade padrão, né? Basicamente você pode adicionar um título como trabalho de história, digamos assim. Trabalho, você pode adicionar instruções, obviamente. Trabalho referente à Segunda Guerra Mundial. Assim como na postagem, você pode adicionar arquivos do Google Drive, do YouTube,
próprio arquivo do seu computador. Você também pode criar usando as próprias ferramentas do Google, como documentos, planilhas e formulários. Você pode, assim como na postagem também, quais alunos específicos vão receber, no caso que está todos os alunos, quantos pontos essa atividade vai valer, tá certo? A data de entrega dela, vamos marcar aqui para 3 de junho, por exemplo, às 23h59. Tópico, no caso a gente vai explicar isso mais à frente, mas você basicamente pode linkar ele a um tópico específico, como por exemplo da Segunda Guerra Mundial, todos trabalhos linkados a esse tópico da Segunda Guerra Mundial, e um rúbrica. O que é um rúbrica? Basicamente são critérios para avaliação do trabalho. Você pode adicionar critérios como trabalho de no máximo 10 linhas, 30 linhas, máximo 30 linhas e mínimo 10. Esse trabalho não pode sair de determinado assunto. É basicamente um critério. Você também pode adicionar se esse critério vai usar a pontuação ou não. Título do critério: quantidade de linhas. Vou dar um exemplo aqui. Trabalho deve conter no mínimo 10 linhas e no máximo 30 linhas. Certo. Quantos pontos isso vai valer? 10. Você pode adicionar mais títulos e descrições e também adicionar mais de um critério de avaliação desse trabalho, certo? Pronto, você pode ver que o trabalho tem um critério que vale 10 pontos. Caso você também pode programar, né, essa atividade, exatamente igual a postagem, e salvar como rascunho. Vou estar postando a atividade no caso. Você pode ver que na aba atividades agora apareceu esse trabalho. A data de entrega está para dia 23, como vocês podem ver. Eu posso excluir ou editar, caso eu tenha feito algo errado. Agora eu vou estar criando uma atividade com teste. Como vocês podem ver, ela segue o mesmo padrão que a atividade normal. Escolher quantos alunos, pontos, data de entrega, título, colocar aqui prova de história. A única diferença dessa é que ela contém um formulário do Google, que realmente serve como uma prova, um quiz. Eu vou estar ensinando como utilizá-lo com o Google Classroom. Aqui no caso você pode adicionar um título, prova de história. Pode adicionar uma descrição como prova referente à Segunda Guerra Mundial. E aqui você tem a opção de adicionar as questões, como, no caso eu vou botar uma aqui. Em que ano começou a Segunda Guerra Mundial? Certo? Você também pode adicionar, no caso, fotos, do seu próprio computador ou do Google Drive. Você pode escolher se a pergunta será de múltipla escolha, será de uma resposta longa, resposta curta, caixa de seleção, muitas opções, fazer upload de arquivo, como essas perguntas estarão organizadas. No caso eu vou escolher de múltipla escolha, opção 1939, você pode adicionar outra opção, 1919, 2002 e 2019. Essas são as 4 opções. Pode adicionar fotos para cada uma dessas opções, se ela será obrigatória, quantos pontos essa pergunta vai valer, e no caso aqui estarei selecionando a resposta correta, que é 1939. Você também pode, duplicá-la e adicionar uma descrição, tudo mais. São realmente muitas opções. Aqui no caso eu posso adicionar outra pergunta,
fazer o upload de fotos. E é basicamente isso. É realmente uma prova completa. Você tem muitas opções de criação. Bom, após criar a prova, você pode criar a atividade. E lá estará a prova postada, certo? Agora vamos criar uma pergunta, que é basicamente um formulário mais simples, no caso. Eu vou estar utilizando a mesma pergunta. Você pode escolher se a resposta será curta ou será de múltipla escolha, como exatamente igual o formulário, certo? Pode adicionar outra opção, 1939. Assim como os outros, pode adicionar data, quantos pontos valerão, ou será sem nota. Exatamente assim, essa vai valer 50 pontos, por exemplo. Após criar, simplesmente mande perguntar aqui. E o item será postado. Agora eu vou estar criando um material. É basicamente muito simples, como o próprio nome já diz, uma forma de você disponibilizar materiais de estudo. Ele não tem nenhum critério de avaliação, simplesmente é uma forma de você anexar PDFs, links de YouTube, para que os alunos possam estar lendo, estudando e realizando as atividades. Por exemplo, texto aqui, vou postar. Depois eles vão ter acesso a esse material, certo? Agora eu vou estar mostrando uma outra função, que é de reutilizar postagens. Basicamente aqui você tem acesso às suas turmas e as postagens feitas, certo? Então, para que você não tenha que criar às vezes a mesma atividade para outra turma, você pode simplesmente selecionar e reutilizar. Selecionar a turma que você quer, certo? Você pode ver que ele volta na sua tela, né? Você pode criar a atividade e ela será repostada com os mesmos critérios, as mesmas coisas, certo? Outra função que eu havia citado anteriormente é a de tópico, onde você pode separar essas atividades, por exemplo, aqui Segunda Guerra Mundial. E você vai criar um tópico, onde é possível arrastar essas atividades para dentro dele, para eles ficarem linkadas com um arquivo específico. No caso, trabalho de história, prova de história, referentes à Segunda Guerra Mundial. E na hora de você, por exemplo, editar ou criar uma atividade, você pode linkar direto com esse tópico da Segunda Guerra Mundial. Então não será necessário arrastar a atividade. Ela já será gerada lá, como vocês podem ver aqui. Agora passando para a aba Pessoas, certo? É possível ver quem está aqui exatamente na sua turma. No caso, só tem eu de professor, já que a gente acabou de criar essa turma. Você pode adicionar tanto por um nome ou endereço de e-mail, no caso do seu Gmail, ou se algum outro professor passar o Gmail, é bem simples. E os alunos da mesma forma, mas você pode enviar também o código, que é muito mais fácil. Ao acessar aqui a aba Notas, é possível ver os alunos com suas notas. Como não há nenhum aluno na turma e nenhuma entrega foi feita, ainda não há nenhuma nota, certo? Agora eu vou estar mostrando como fazer a correção dessas atividades. É bem simples. Você vai aqui acessar os cursos pendentes. Você pode ver novamente as atividades foram corrigidas. Para corrigir, você vai apertar em alguma, no caso vamos corrigir aqui a prova, ou na verdade esse quiz aqui. Você pode ver, por exemplo, quantos marcaram certa resposta, quantos entregaram, certo? Você pode aqui em pergunta ver os comentários que a turma fez a respeito dessas atividades, quais alunos entregaram. Como a gente não tem nenhum, não conseguimos ver, mas eles vão aparecer, certo? E é basicamente isso. Você vai poder ver os alunos que entregaram ou não trabalho e fazer a correção desses trabalhos.
Ao voltar para a página inicial da turma, você pode acessar aqui as configurações e mudar algumas coisas, como o nome, o código, como os alunos têm acesso, certo? Se eles podem postar ou comentar, ou não podem fazer nada, como é o critério de avaliações, entre outras opções. É bem simples. Então esse é o tutorial de como usar o Google Classroom. Espero que vocês tenham gostado. É uma ferramenta muito legal. Qualquer dúvida deixe nos comentários. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.